Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Os vídeos dessa semana vão ser especiais para a gente falar sobre um evento muito poderoso que está se aproximando aí, que é o eclipse lunar total em Peixes, que vai acontecer no domingo, no dia 7. E esse eclipse lunar, ele traz um portal muito poderoso para quem está na jornada de chamas, para quem está tentando fazer alguns avanços na jornada de chamas. Então é um período onde a gente vai ter uma fase intensa de emoções, sonhos vívidos, algumas revelações, alguns insights. Então vamos entender um pouquinho como vai funcionar esse eclipse, tá? A gente já teve 2 eclipses esse ano, gente, que foi ali em março. A gente teve um eclipse em Peixes e outro em Áries. E o importante ressaltar é que, para quem acompanha meus vídeos astrológicos aqui no canal, já vai estar um pouco mais bem informado, que até ano passado a gente estava com os nodos, o nodo norte e o nodo sul, no eixo Áries e Libra. O nodo norte fala sobre destino, fala sobre caminho, propósito, missão de alma, e o nodo sul é todas as situações karmáticas que ainda impedem que a gente alcance esse propósito. E aí a gente teve a troca dos nodos no finalzinho do ano passado, vocês já vão entender porque que eu tô dando essa explicação. E esses nodos eles foram para Peixes e Virgem. E eu tenho um vídeo aí no canal onde eu explico a importância dessa mudança de nodos. Eu recomendo a vocês a assistirem, porque essa energia da mudança de nodos para o eixo Peixes e Virgens vai acompanhar a gente até mais ou menos ali 2027. E o que é que acontece? Os primeiros eclipses desse ano ainda trouxeram, lá em março, ainda trouxeram encerramentos desse eixo Áries Libra, por isso que a gente teve um eclipse em Áries e o outro eclipse foi em Peixes, foi como se fosse uma transição dessas energias. E agora é o primeiro eclipse que a gente vai ter completo dentro do eixo Peixes e Virgem. A gente tem um eclipse total lunar dentro do eixo de Peixes, que acontece no domingo, e daqui a 15 dias mais ou menos a gente tem um eclipse parcial solar que acontece no eixo de Virgem. Então, por isso que é tão importante a gente entender essas energias. O eclipse lunar total, a gente também, algumas pessoas chamam como lua vermelha ou blood moon, que é um evento onde a lua ela fica totalmente ela fica totalmente encoberta pela sombra do sol. Desculpa, gente, deu um branco aqui na cabeça. E aí ela forma ao redor dela uma aura vermelha, por isso algumas pessoas chamam de lua vermelha ou lua de sangue ou blood moon, que é como algumas pessoas conhecem. Esse eclipse ele não vai ser visível aqui no Brasil, tá, gente? Muito importante deixar isso claro, mas ele vai ser sentido, né? Todos os movimentos astrológicos a gente sente, a gente tem a energia dele, mesmo que a gente não consiga observar no céu. Então, astrologicamente, como eu estava falando, esse eclipse cai em Peixes, ali mais ou menos por volta do grau 15 de Peixes. E nesse ponto, ele vai ativar temas que são profundamente emocionais, intuitivos e inconsciente, tanto individual quanto coletivo. Peixes é um signo que rege o véu entre o visível e o invisível. Quando a gente tem um eclipse da Lua em Peixes, a gente tem grande possibilidade de algo que estava oculto, estava preso no inconsciente emergir. Algo que precisa ser dissolvido para que a alma enxergue o caminho com mais clareza. Peixes também é um signo de água. Então, Peixes é um signo muito emotivo. É
um signo que fala de compaixão, de sonho, de entrega, mas também ele tem no seu lado sombra a névoa, as ilusões, as idealizações e os medos inconscientes. Então, esse eclipse lunar em Peixes é um momento de fechamento de ciclo com revelações. Ele vai mostrar tudo aquilo que é preciso, que é necessário terminar na nossa vida para que o novo comece. Todas as ilusões, todas as sombras, todos os medos inconscientes que a gente ainda carrega, que impede que a gente dê passos novos no nosso caminho. Peixes geralmente já traz uma limpeza emocional profunda. A gente tendo a lua eclipsada nesse signo, essa limpeza emocional ganha o dobro ou o triplo de profundidade. Dissolução de fantasias, confronto com o que não serve mais para a alma, insights, sonhos intensos, memórias que ressurgem do nada e sempre aquela sensação de que tudo vem para uma limpeza interior. Dentro da jornada de chamas gêmeas, especificamente para a jornada, esse eclipse ele vai atuar como um grande catalisador. Não um catalisador uniforme, mas individualmente vai agir no alinhamento e nas dores que cada um está passando nesse momento. Existem alguns efeitos mais comuns que a gente pode esperar desse eclipse e eu vou falar deles aqui, mas sempre deixando claro que cada jornada é única, então pode ser que você não sinta nenhum desses efeitos e sinta outra coisa, pode ser que você sinta todos esses efeitos e pode ser que você sinta só alguns, tá bom? O primeiro efeito que a gente pode esperar desse eclipse: revelações e clarezas sobre a dinâmica de chamas gêmeas. Segredos, verdades emocionais, padrões que se repetem entre você e o teu gêmeo pode vir à tona de forma muito clara, não para expor ou para criticar ou para julgar um de vocês, mas para que a cura realmente comece. Outro sintoma que a gente pode esperar desse eclipse é a limpeza de ilusões e idealizações. As ideias românticas projetadas, as idealizações que já não se sustentam dentro da conexão. Essa liberação de idealizações, de ilusões, pode vir de uma forma um pouco mais dolorosa, mas também é um período de grande libertação. Outro sintoma que pode ter: sonhos e mensagens intensas, sonhos vívidos com a chama, sonhos intensos com a chama, mensagens simbólicas, insights, principalmente noturnos, tá, gente? Aquela hora ali que a gente já tá relaxado, deitado na cama, pronto para dormir, aí de repente vem um estalo, vem um insight, alguma coisa assim. São muito favoráveis nesse período. E aí eu já deixo minha recomendação para vocês. Se puderem, deixe um bloquinho do lado da cama com a caneta, ou então deixe um aplicativo de gravação de voz no celular pronto para você registrar qualquer insight, qualquer sonho, qualquer revelação que você possa ter durante a noite. Outro sintoma que a gente pode esperar desse período é liberação de karmas emocionais. Liberação de padrões antigos como apego, abandono, culpa, tudo isso pode emergir de uma forma um pouco mais intensa para que a gente transmute. E o fechamento de ciclo, como eu falei há pouco, ou aceleração de um fechamento de ciclo que já vem se arrastando aí há algum tempo. Então esse eclipse pode definitivamente fechar esse ciclo, terminar esse ciclo, acelerar o processo de reunião com a tua chama, desde que o trabalho realmente seja feito, desde que todo mundo esteja aí alinhado, pronto e preparado. Então pode sim também ser um catalisador na aceleração dessa reunião. Prestem atenção a sinais como: de repente você se torna repetidamente consciente
de um padrão que vem se repetindo, repetindo, né? Vamos voltar essa frase aqui. Pode ser que muito repentinamente você se torne consciente de um padrão repetitivo dentro da tua jornada. E aquele padrão começa a incomodar, começa a ficar desconfortável. Sonhos que parecem que estão mandando mensagens diretas para vocês, que estão falando diretamente com vocês. Emoções que ganham explosões assim de forma muito incomum, seja tristeza profunda, grande compaixão, uma sensação de paz absurda, uma sensação de raiva, tudo que vem de forma muito intensa e explosiva. Aparição de pessoas do passado que você não tem ainda as questões muito bem resolvidas. Não, gente, não é só no Mercúrio retrógrado que o nosso passado volta. Esse eclipse ele também está muito sujeito a ter essas pessoas de volta do passado, principalmente pessoas com as quais você ainda não fez todos os processos de cura. E sincronicidades e coincidências relacionados ao tema de chama, né? Que a gente sabe que coincidência não existe. O que eu posso recomendar para vocês aproveitarem esse período? Como eu falei, registrem tudo o que vier, seja no aplicativo de celular, seja num bloquinho de notas, seja num caderno, seja num diário, não importa. Registrem tudo que vier nesse período. Existem alguns prompts que a gente pode fazer da escrita terapêutica. Vocês sabem que eu amo escrita terapêutica, sempre recomendo aqui no canal. Eu vou dar uma frase para vocês que vocês podem usar como escrita terapêutica nesse período, que é: o que em mim precisa ser liberado para que eu possa amar de forma mais pura, de forma incondicional? Pode ser um prompt bem legal para fazer de escrita terapêutica. Também rituais de liberação, tá, gente? Rituais que ajudam vocês a liberar questões, a transmutar questões. E quem está no momento onde está sentindo um peso maior, eu recomendo muito fazer limpeza energética. Quanto mais a gente conseguir trabalhar as nossas sombras nesse período, mais a gente vai evitar cair em armadilhas emocionais. Porque o eclipse por si só, ele já intensifica muito as emoções. Ele acontecendo num signo tão emocional quanto Peixes, essa intensificação fica muito mais poderosa. Então, assim, cuidado com decisões impulsivas nesse período. Cuidado pela busca compulsiva, imatura, por contato com o gêmeo, de qualquer jeito, a qualquer custo. Cuidado com a confusão mental, porque é uma característica também de Peixes, tá? Peixes, por ter essa neblina, por ter essa névoa, pode trazer sim essa confusão mental. E aí depois desse eclipse, lembrem-se, os eclipses eles atuam como ondas. A gente tem a primeira onda, que é considerada mais forte, que são 3 dias antes, 3 dias depois do eclipse. A gente tem a segunda onda, que é até o momento do segundo eclipse, que é em 15 dias, e a gente tem a terceira onda, que é até o momento onde a gente tem a nova dupla de eclipses, que vai ser lá no ano que vem, 2026. Então, eclipse, ele lança energias em ondas. E por que eu tô falando isso? Não espere que tudo mude de forma mágica do dia para a noite, em 24 horas. Eu fui dormir de um jeito, estou esperando que amanhã acorde de outro. Não esperem isso, porque o processo ele vem em ondas, em camadas. O primeiro impacto, como eu falei, né? O segundo impacto e o terceiro impacto. A gente costuma dizer que tem o primeiro impacto, que são esses dos dias, 3 dias antes, 3 dias depois. Insights que se aprofundam, que é durante esses 15 dias até o próximo eclipse.
e a integração de tudo isso que vai até a próxima dupla de eclipse lá em 2026. Então, observem como a energia de vocês vai começar a vibrar, agir a partir desse eclipse. Quais são os padrões novos que você sente que está emergindo dentro de você nas próximas semanas? Como você pode integrar esses padrões para fazer com que eles fiquem definitivos dentro da tua energia, tá bom? Meus amores, foi esse o vídeo de hoje. Na sexta-feira eu vou trazer uma leitura intuitiva para a gente falar um pouquinho sobre o que as energias estão trazendo, o que a espiritualidade pode dizer sobre esse eclipse, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.